Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FaroCast. E hoje, no episódio 6, nós vamos falar sobre um tema muito importante que todo mundo com certeza vive: a saúde mental. E qual é o impacto que os animais têm na sua saúde mental? Hoje, o tema do século que é mais falado é o bem-estar mental. Se você tem depressão, ansiedade, mas será que o seu animal que você tem aí em casa tem um impacto importante na sua saúde mental? E o médico veterinário, ele precisa priorizar esse cuidado também ou não? E antes da gente começar esse assunto super importante para a nossa geração atual e também para gerações passadas, eu gostaria de agradecer quem faz esse podcast acontecer. A Faro Animal Pet Center, que é referência em diagnóstico e tratamento e cuidado veterinário aqui na região do sul de Goiás. A Physiocare Pet, que atua na reabilitação e devolve movimento e qualidade de vida para os nossos pacientes. A Tonodói Farmácia Veterinária, que está presente em cada fase do tratamento e traz soluções seguras e específicas para o seu animal. A Avance Soluções Empresariais, que organiza e impulsiona o crescimento das empresas nos bastidores, inclusive da Faro Animal. E o Pet Shop Titiauau, que cuida da estética, bem-estar e rotina dos pets com muito carinho. Obrigada a todos vocês que fazem parte desse projeto. E para conversar com a gente sobre esse assunto super importante, a gente vai receber hoje o Dr. Celso, que ele é médico veterinário, fundador da Faro Animal, e ele tem mais de 14 anos de experiência na medicina veterinária, atuando como cirurgião, dermatologista e clínico de felinos. E claro que já acompanhou vários tutores que têm muito amor pelos seus pets. Além de atuar como neuropsicóloga e terapeuta DIR Full-Time. Roberta, seja muito bem-vinda ao FaroCast. Obrigada, Paulo. Doutor Celso, você tem algum presente para dar para a Roberta Com hoje? certeza, convidado do FaroCast tem que ganhar Tem aquele que ganhar negocinho, né? presente. E claro, dizer aí as boas-vindas para a Roberta, agradecer ela pelo Obrigada a convite, você, né? Que Celso, pelo a gente convite. aceitou o convite nosso de bater um papo aqui bem interessante. É um E prazer. claro, né? O presente desejado aqui a gente vai dar para a Roberta. Obrigada, viu? Muito obrigada. É um prazer estar aqui. Lembrança nossa, para Deixa eu você sempre abrir. lembrar desse momento especial. Já vou colocar aqui, ó, para ficar bem em evidência, para participar do trio. Aí. Agora, Roberta, eu queria te conhecer um pouquinho mais, entender a sua trajetória e, assim, o que que te fez escolher psicologia lá no início, em 2011, é 4 anos, né? 5 anos. São 5 5 anos de anos, então foi formação, mas 2006. 2005, por aí. O que que te fez decidir pela Paola, psicologia? desde muito nova eu sabia que eu queria trabalhar com criança, né? Então, eu lembro que quando eu estava no ensino médio, me veio essa possibilidade da psicologia justamente para trabalhar com criança. E aí, no decorrer da graduação, eu fui me interessando também por algumas abordagens que são da parte clínica de intervenção com adolescentes e adultos, né? E desde então eu estou trabalhando tanto na parte infantil, com adolescência, e hoje voltei aos atendimentos com adultos também. Ah, que interessante. E assim, você falando que trata adolescentes, crianças, né? E desde 2011, acredito que nessa época não se falava muito sobre saúde mental, Não, tinha uma abordagem bem diferente do que é bem hoje, né? diferente, né? O que que mudou? Principalmente a capacidade de propagação do assunto, né? Que Uhum. veio muito com a rede social, né? Com a capacidade que as pessoas têm hoje de entender mais sobre os assuntos, né? Sobre ter acesso sobre coisas mais específicas, reconhecer aquilo na própria vida, né? E fazer com que busque mais tratamento por conta disso. Sim, e antigamente, assim, depressão, ansiedade, não, é frescura sua. Isso aí é só. Você tá com frescura, tá com preguiça de fazer as coisas, né? Hoje em dia já é uma coisa muito séria, né? Ou então era muito falado que era coisa de doido, né? Aham. Psicólogo só era Tá maluco. isso, só se fosse doido, e aí tinha um preconceito muito grande. Mas eu percebo que, principalmente depois da pandemia, isso mudou bastante, né? As Uhum. pessoas entenderam que sem cuidado da saúde mental, as questões mais adversas, elas passam a ser mais difíceis de ser lidadas, né? Uhum. E aí você falou que decidiu voltar ao atendimento adulto, né? Por que que você Uhum. decidiu fazer esse atendimento novamente? Olha, eu acredito que a psicologia ela é tão ampla, né? Tem tantas possibilidades de intervenção que, em alguns momentos, eu me sinto bem fazendo essas mudanças, né? Hoje eu estou mais na supervisão dos atendimentos clínicos Uhum. infantis, né? Até porque
Acho que no decorrer da nossa trajetória, as coisas precisam ser mudadas, né, a trajetória ela precisa passar por diferentes etapas, e eu me vi nessa necessidade, né, de passar mais pra supervisão, e aí com isso eu senti necessidade de voltar aos atendimentos, acho que eu estava até sentindo falta, sabe. E aí voltar aos atendimentos com adulto, né, e eu voltei mais esse ano e tem sido bom, bem prazeroso. Aí, o que mais você tem visto nos adultos que vão te Todo procurar? mundo precisando de tratamento mesmo, sério. Tá de ajuda. Todo mundo precisando de ajuda. Muitos casos de pessoas, assim, com burnout, né, casos de extrema ansiedade, hoje todo mundo lidando com uma ansiedade muito grande, né, com um nível de comparação gigante que vem também como consequência das redes sociais, né. E aí por conta disso, eu vejo um adoecimento cada vez mais latente e cada vez mais, com pessoas mais jovens, né. Hoje não é nem aquele caso mais, assim, de pessoas que têm uma longa trajetória profissional, que chegou num nível de cansaço, né, às vezes mental e físico. São pessoas jovens hoje mesmo que às vezes, pelo excesso de cobrança, né, se veem numa situação já de sentir uma dificuldade extrema de lidar com o dia a dia. Eu acho que o principal fator da minha geração, acho que o Dr. Chassi vai saber que na geração dele foi totalmente diferente, é o seguinte: a gente entra numa rede social, a gente vê um blogueiro de 22 anos, milionário, Milionário. cheio de conquistas, casa própria, carro próprio, e a gente aqui, É, igual eu, 24 anos, nem formei ainda. é. E a facilidade, né, Paula, das pessoas de serem iludidas, né, porque é como se aquela vida ela fosse perfeita, né, e assim, que se for uma vida que aparentemente ela é real, mas a gente sabe que não é real, né, mesmo que a pessoa seja milionária, ela tem vários problemas que ela não expõe na rede social. Justamente. Então é uma construção de uma idealização, né, e aí por conta disso, as pessoas que estão ali o tempo todo olhando essa vida perfeita, elas passam a se comparar e a se inferiorizar diante disso, né. Sim, e você falando que as pessoas não mostram problemas, e é muito real, e é ensinado isso no meio do marketing. É. Inclusive, enquanto eu estudei marketing, muitas vezes eles falaram assim: nunca mostre suas feridas que estão abertas. Aham. Somente as fechadas, se você quiser mostrar. É, mas eu tenho percebido que isso também tem mudado, Tem. porque as pessoas elas têm se identificado cada vez mais com o real, né, essa vida muito perfeita de um extremo distanciamento da realidade, tem deixado de ser tão atrativo, né. Eu acho que as pessoas têm sentido mais necessidade de se conectar com aquela mulher que trabalha, que tem filho, que tem os problemas, né, que amanhece sem aquela maquiagem, aquela montagem toda, né. Então assim, Uhum. eu vejo que até essa questão da idealização, ela tem mudado um pouco essa necessidade, sabe? Sim. E dentro das áreas que você se especializou, o que mais te marcou na sua prática clínica até hoje? Ah, com certeza foi o atendimento com autismo, né. Assim, eu vivi muitos casos, né, na prática clínica, me conectei com muitas famílias, muitas histórias, assim, muito difíceis, né, mas ao mesmo tempo, assim, de muitas vitórias, né. Hoje eu vejo algumas crianças que hoje são adolescentes e que foram crianças, né, assim, crianças que passaram por mim e que estão aí fazendo faculdade, né, assim, tem um que é minha referência, assim, porque ele estava comigo desde os 11, hoje ele faz odonto, ele tirou carteira. Então, assim, poder acompanhar essas trajetórias de evolução. Não falo nem que é de vitória, porque eu acho que cada etapa, né, é uma consequência da anterior, então é uma sucessão de tentativa e erro, né. Uhum. E aí, diante disso, essa questão, assim, de conectar com as famílias, né, de viver o processo, porque o processo do autismo, ele é um processo inicialmente de luto, né, que as famílias passam por um luto daquela criança idealizado, é inevitável, e depois é um processo de construção da história, né, onde a família vai se conectar com a realidade, com a nova realidade daquela família, que são os processos terapêuticos, né, que a família vai ser inserida junto com aquela criança. E aí passa a ser uma família, né, a equipe terapêutica junto com a família, junto com as escolas, e é uma construção de um processo, e é um processo longo, né, então é inevitável que a gente acabe se vinculando muito às pessoas por conta disso. Sim, é um processo para a vida inteira, Para a né. vida toda, né. Eu falo que nessa trajetória eu fiz vários amigos, né, das Hum. famílias que viram parceiros e amigos mesmo. Interessante. É. Eu não tenho autismo, mas eu sou neurodivergente. É. Eu tenho um TDAH avançado, não Aham, avançado, né, de alto grau, não sei como é que aham. fala, que tem muito tempo que eu também não vou no neurologista. E aí, quando eu fui diagnosticada com TDAH, o
o veterinário. Tá Tô bom. vivendo veterinário todo dia quando eu tô falando veterinário me tratando. O neurologista, ele falou pra minha mãe arrumar um cachorro pra mim. É, Aham, Yura, que que ia me legal. ajudar a, às vezes, gastar um pouco de energia, né? Ah, Eu não tá. lembro muito A sua bem questão era mais esse da porquê. impulsividade, Isso, era relacionada à muito hiperatividade. hiperativa. Aham. E tenho déficit de atenção também, mas era Uhum. mais hiperativa, né? E aí, eu queria saber de você. Você recomenda para os seus pacientes uma terapia, às vezes, com animais, ter um animalzinho em casa? Depende muito do caso, né, Paola? Assim, porque tem crianças que elas precisam aprender primeiro a lidar com elas mesmas, a desenvolver controle inibitório, né, que é o controle de impulso, Uhum. para aí elas conseguirem cuidar de um animal. Então, assim, não é todo caso que De um primeira, animal né? pode ser inserido num ambiente, porque às vezes o ambiente precisa se moldar primeiro, né? Precisa ter um ambiente favorável para receber aquele animal. Mas em muitos casos é lógico que é de grande importância, né? Até mesmo pela questão do cuidado com o outro, da empatia, né? Então tem muitos benefícios, inúmeros. Sim, e assim, porque os animais, você acha que em alguns casos tem esse impacto tão forte na saúde mental, da saúde emocional de uma família, das crianças, de adultos, igual a gente estava falando sobre os adultos com burnout, adultos com ansiedade, né? Às vezes, eu vejo que alguns psicólogos e neurologistas recomendam também que, às vezes, a pessoa que tem ansiedade, ela tenha um Sim. animalzinho, né? Sim. Como que você vê esse impacto aí? Paula, eu vejo que hoje, assim, os animais, eles têm uma referência diferente já dentro da família. Eu falo até por mim, né? Eu sou mãe de pet e mãe galinha choca, né, Celso? Então, assim, os animais hoje, em várias famílias, eles são considerados membros mesmo da família. Não é mais aquele animalzinho que dorme de fora, né? Que só participa ali da família de uma forma menos efetiva. E eu vejo que isso se deve muito à questão da modificação do contexto familiar, né? Hoje, as famílias têm um núcleo diferente, com menos filhos, né? Muitas vezes, hoje, é muito comum casais que não querem ter filhos. Então, o vínculo que se estabelece com os animais, ele é diferente até por conta disso, né? Então, assim, às vezes o animal, ele supre um vazio mesmo da pessoa, né? Uma carência. E aí, existe hoje uma possibilidade maior de cuidar desses animais até por conta disso. São núcleos que têm um contexto diferente, até pela formação mesmo, de quantidade de filhos, sabe? Sim, com certeza. E existe alguma explicação psicológica, além dessa questão da quantidade de filhos, para esse vínculo de hoje em dia estar ficando tão intenso com os pets? Eu acredito que seja muito vinculado à carência emocional. Né? Que, assim, hoje em dia todos nós somos carentes, né? Não só hoje em dia, acho que é da condição humana mesmo. Acredito que tenha muito, muito forte isso, né, no humano, assim, dessa carência e de uma necessidade extrema de receber amor e de dar amor, né? Então, a pessoa, dependendo da forma, do contexto familiar que ela cresceu, né, da forma que ela se vê. Então, assim, acaba que o animal, o pet, ele pode ser um vínculo que a pessoa não tem com outros, né? Com outras pessoas do meio social dela, e estabelece ali uma relação muito mais sólida do que até mesmo com humanos, né? Com certeza. Assim, eu vejo pelos meus, eu tenho 5. Só 5. Cachorro? Não, eu tenho 3 cachorros, 2 gatos. Aham. E assim, são minhas paixões, meus Aham. xodós. Eu falo assim pra todo mundo, gente, se alguma coisa acontecer com os meus bichinhos, eu vendo meu carro, eu vendo meu apartamento, eu vendo tudo que eu tiver pra cuidar e tratar. Aham. Porque É diferente, né? é uma coisa diferente, não é mais um cachorro. Não, São não meus filhos. É um Meus modelo nenéns. diferente de vínculo afetivo, né? Não, né? Lógico que depende, né? Cada caso é um caso e nem todas as histórias são iguais, nem todas Sim. as famílias são iguais. Mas a grande maioria hoje que eu vejo são casos de pessoas que buscam ter um pet como um vínculo afetivo mesmo. Não mais aquela coisa de vou ter um pet só para ter. Só né? pra ter. É. Exatamente. Doutor Celso, como você percebe isso na prática? De quando você começou na prática veterinária e hoje, qual que é a diferença desses vínculos? Você percebe isso? Bastante. Hoje, os proprietários, eles buscam cuidar mais, né? Buscam ter um tratamento preventivo. Isso é muito claro para a gente dentro do consultório.
E uma das coisas, assim, igual a Roberta falou, a gente atende muitos proprietários que realmente não têm filhos e escolheram os animais, né? Então, os felinos estão crescendo muito nessa proporção. Hoje na conta já os felinos vai passar os cães, né? Então hoje a maioria das pessoas, principalmente pessoas que escolhem a não ter filhos, eles estão escolhendo gatos. Por qual motivo? O gato é mais independente, Uhum. né? Então hoje as pessoas estão mais independentes, né? Porém, quando a gente vai comparar as espécies, o gato ele demonstra carinho para quando ele quer. Você Uhum. tem gato, você sabe, né? Uhum. Não adianta eu gostar do meu gato tem que gostar de mim. E o gato às vezes não gosta do dono, né? O gato escolhe o dono que ele quer. O cão não. O cão é uma coisa totalmente diferente, porque o cão, você tá triste, ele vem até você, ele entende. O cão, ele tem o sexto sentido, né? Os animais em si, eles têm o sexto sentido, eles sabem entender. Tem documentário sobre isso. Tem documentário que os animais, eles conseguem prever um ataque cardíaco. Tem O documentário que os câncer, animais né? conseguem sentir o cheiro. Tem documentário que eles falam que eles conseguem prever tragédias, entendeu? Então eles têm sim. E muitas das vezes, quem nunca, né, escutou, nossa, quando eu tô triste, meu animal vem para perto de mim, né? Ele vem demonstrar esse carinho sem nada em troca, né? Então, a gente observa muito isso na rotina, bastante, principalmente, claro, tem as famílias que compram os animais para as crianças, né? E isso, às vezes, eu falo muito e eu brinco muito, você já escutou eu falando isso dentro do consultório, que eu acho que quando é nesse caso, principalmente algo muito interessante que você trouxe pergunta para a Roberta, que antes de dar um animal para uma criança, os pais eles têm que ir entender sobre aquela raça, né? Porque às vezes aquela raça não é uma raça indicada para a criança. Eu falo que eu acho que a primeira consulta ao veterinário tinha que ser sem o animal, para entender que tipo de animal que você aconselha para me dar para esse tipo de criança. Porque no meu pensamento, uma criança que é muito hiperativa, uma criança que ela é muito agitada, ela tem que ter um animal, Calma. quando ela estiver próximo, né? É um animal que vai, às vezes, não calmo, né? Às vezes é um animal que também tem o mesmo ritmo para ajudar ela, né? Porque às vezes o animal calmo, às vezes naquele momento, Não ele vai não criar vai tanta ter conexão, né, com a tanta criança. conexão. E às vezes... Tem casos e casos, né? Eu tive uma menina hiperativa que ganhou uma Golden fêmea. A menina ficou extremamente agitada, porque a Golden Aguda é no 12 o agitada, dia né? todo. Isso. E aí parece que um agita Um mais. agitou o outro. Não Então, deu certo. e assim, isso é interessante. Tá vendo? Olha só que a visão diferente, entendeu? Porque o que a gente fala muitas das vezes, porque tem que entender, né? Será que esse animal vai se adaptar? Será que ele não vai se adaptar? Às Será que a vezes minha fazer criança... uma consulta, um Para bate-papo entre entender. o Para veterinário e entender. o Isso. psicólogo. Porque o que muitas das vezes, quando são pessoas já adultas, pessoas que às vezes é um casal que busca ali que seja um animal, aí sim você vê uma história diferente, que aí aquele vínculo é muito maior, né? Aquele vínculo maior. E quantas pessoas dentro do consultório vêm conversar que a gente vai atender um animal ali dos seus 14, 16 anos, e ela fala, meu filho tinha 1 ano quando eu tive ele viveu toda parte ali com o filho e hoje está na fase de geriátrica, né, no caso, e está ali com a gente em atendimento e tem essa história, que já é um membro da família com muito respeito, né? Então, sim, a gente vê isso muito visível dentro do consultório. E assim, são 3 tipos de públicos, né, que é um animal. Tem o público que tem um filho agora, aí quer um cachorrinho, um gatinho pro filho. Aí tem o público que é igual eu, que tá ali trabalhando no 12 o dia inteiro, quer chegar em casa, quer ter um conforto, um abraço quentinho, uma brincadeirinha para não ficar sozinho naquele silêncio. A companhia, né? A companhia, né? E tem o idoso, que já teve os filhos, já criou os filhos, ou às vezes não teve filhos, né? E que é uma companhia também. Então a gente vê assim que hoje em dia realmente os animais eles estão tomando muita parte das E famílias. que é engraçado muitas das vezes que nesse terceiro tipo de cliente, né, que é o idoso, muitas das vezes o idoso não adquire um animal. O idoso, ele pega o animal que é da casa e aquele animal se apega nele. Por quê?
É engraçado, né? Ah, eu tô comendo, o animal tá debaixo do meu pai, do meu avô. Meu avô não tem como, fica dando É, comida para ele de todo momento. E para quem que aquele animal vai querer ficar perto? É dele. é. Então, Que tá ali o dia que tá ali todo, o dia né? todo, que tá fazendo a companhia. Então, tem muitos idosos que levam ali os animais e o que, que a gente escuta? Esse animal é do meu filho, é da minha filha que saiu de casa e ficou pra gente. Uhum. Então, eles não pegam, eles adotam aqueles animais e os animais trocam de dono. Os animais adotam eles e aquele ali é o dono deles. Então, isso é há muita rotina ali que a gente vê isso acontecendo também. E aí, quando a gente vê, né, isso que você falou dos diferentes tipos de público, o animal ele acaba tendo a função de suprir a Uhum. necessidade emocional do tutor, né? Naquela etapa, né? É, em várias etapas, né? Por exemplo, para fazer companhia para criança, né? Para depois para fazer companhia para um casal que às vezes não tem filho, para o idoso, né? Então é um vínculo muito emocional mesmo, né? Sim, e antigamente não tinha isso, eu acho que porque a gente não tinha conhecimento de doenças, o pessoal falava: "Ai, vai pegar doença, vai ficar doente", Uhum. porque eu acho que por mais que hoje seja falado sobre as pendências emocionais, eu tenho certeza que na geração do meu avô já tinha, assim, depressão e ansiedade, Sim, com certeza. Mas em níveis diferentes, em né, níveis Paola? diferentes. Porque, assim, hoje a gente vive num mundo que estimula muito, Sim. né, esses transtornos. Até porque, assim, a gente entrou numa era agora, principalmente agora, né, por conta de tecnologia, né, de internet. Nós entramos numa era realmente de tudo muito rápido. Então, assim, é totalmente diferente de antigamente, né? Uhum, com certeza. E assim, o vínculo com o pet pode ser comparado com o vínculo de um pai para filho? Você acha? Porque tem muita gente que compara, né, por mais que eu chame as minhas cachorrinhas e os meus bichinhos de filho, Uhum. eu sei que não vai chegar perto do amor que eu vou É, sentir por um eu filho, acredito mas que tem isso gente que seja acha. muito individualizado, né, depende muito do histórico da pessoa, depende muito de qual a formação, qual o contexto emocional aquela pessoa cresceu, né, até porque, assim, a pessoa para ela conseguir dar amor realmente para um pet, ela tem que ter no mínimo recebido amor, né, então tem muitas pessoas que não viveram essa realidade. Né, então assim, às vezes a pessoa consegue dar amor para um filho, mas aí já não tem a mesma visão para o pet, né, então assim, e eu acredito que seja muito individual isso. Uhum. E assim, os animais o que os anim fala de novo. O que os animais despertam nas pessoas que muitas vezes outros humanos não despertam na sua visão? Acredito que a empatia mesmo, né, a É, capacidade assim de sentir um amor mais genuíno, puro, né? mais puro. É. Até porque, assim, a gente briga com, né, às vezes igual eu tinha Nutella, né, que era muito custosa, né. E aí, muitas vezes eu brigava com ela, passava um pouco, ela estava lá me lambendo, então assim, né, você vê que Sem nada em troca, né? sem nem perceber que eu tinha dado com ela, porque além de Justamente. tudo era sem vergonha, né. E às vezes você tá ali com um amigo, né, e aí você vai falando, vai desabafando com um amigo e o amigo vai e te julga. É. O cachorro não. É uma condição totalmente diferente, né, nessa parte da crítica, né, nessa parte, assim, de receber, de dar sem necessidade de receber, né, o animal não tem essa necessidade, né, é Uhum. realmente muito genuíno, e é diferente do humano, né. Doutor, você já viu casos onde um animal muda completamente o emocional do tutor? Por exemplo, o tutor acabou de pegar o animal, foi lá e foi levar ele para tomar as primeiras vacinas. E aí, na quarta dose dele, na dose de gripe, você viu que já era uma pessoa totalmente diferente? A gente tem realidades diferentes dentro da clínica. Vamos lá falar das duas realidades, tá? Temos sim uma realidade que o animal ele realmente cria o quê? Ele passa para aquele tutor mais responsabilidade, né? Uma forma de carinho totalmente diferente. A pessoa ela começa realmente a ter um apego, né? Um amor naquele ser ali totalmente diferente. Então a gente observa isso, todos os cuidados, certo? Porém, infelizmente, a grande maioria das vezes não é isso, né? O que acontece na grande maioria das vezes? As pessoas adquirem um animal, muitas das vezes, faz aquela eu falo que as primeiras vacinas são lindas, é muito bom. A gente passa as instruções, aquele ali é um ser, muitas pessoas não têm nunca tiveram animal,
passa toda ali aquelas informações necessárias, isso ali naquele primeiro momento vai muito lindo. Porém começa a vir alguns percalços que as pessoas não estavam esperando, problemas dermatológicos, problemas banhos semanais, aí vem o caso Gasto, de doença. doenças, gastos, e aí do nada esse animal passa de ser amado. Ele passa, acaba o amor, né? Quando entra um financeiro. Aí é onde a gente pensa, né? Da mesma forma que tem muitas pessoas que mudam bastante com a chegada do animal, porque ou aquilo foi programado, ou aquilo ali realmente era um sonho de uma pessoa, quando ela era mais nova, ela não poderia ter, ou não tinha uma condição de ter um animal que falava assim: é meu, e esse eu vou cuidar, e esse realmente vai dormir do meu lado. Tem outras pessoas que às vezes pega no primeiro momento que tem um gasto maior, ou que às vezes não tinha noção daquilo ali, do que é realmente cuidar de um pet, deixa esse animal de lado. Isso é muito comum e é ruim a gente falar isso, mas é algo que tem que ser falado, porque é real. Aí você para e pensa, né? Não, mas será que isso tudo, né? Quantas pessoas falam assim, é meu diamante, é meu amor. Na primeira vez que às vezes aquele animal adoece, infelizmente aquilo ali tudo cai por água abaixo. Não tem um amor, não tem mais nada, e é isso que acontece. Mas tem pontos, né, que fala para que a gente vê que tem, como se diz, né? Que a gente esquece todas essas partes ruins, que são pessoas que adquirem ali um animal, né? Às vezes para uma criança, às vezes um filho único, né? Ou às vezes para um idoso em casa, não adquiriu para o idoso, só que aquele animal vira a companhia do idoso o tempo inteiro. E às vezes o idoso muda totalmente. Por quê? Porque ele vai ter alguém novamente para cuidar. Porque o que que é a reclamação hoje de um idoso? Que ele não tem serventia, que ele não tem mais o que fazer. Isso é totalmente errado, né? Mas aí quando chega aquele animal, ele cria novamente aquela vontade, E porque tem uma ele responsabilidade, tem um, né? e ele tem algo para ele cuidar. Uhum. Então a gente vê muito isso ali, né, dos tutores falar pra gente, e se você vê ali o brilho, eu tenho uma cliente hoje na clínica que é a coisa mais linda de se ver. Ela tem uma cachorrinha, hoje ela faz, é paciente nossa, é paciente da físio, hoje ela está na físio. E se você vê a senhora levando ela, ficar sentada com ela lá na físio para fazer a cinésio lá, É a cara, programação do que dia dela, coisa linda, né, que legal. provavelmente. E ela gosta daquela cachorrinha, é uma coisa assim espetacular. É algo realmente, fala assim, não mudou a vida dela, não É. muda a vida dela. Olha o amor que ela tem nesse animal, entendeu? Então, nesses pontos, eu falo que a gente esquece todos os outros ruins e a gente vê, vale a pena. É isso aí que a gente quer mesmo, entendeu? Então, sim, a gente vê isso muito, muito visível hoje na nossa rotina. Mas com certeza nesses 2 pontos, né, assim, tanto de quem, não quer cuidar daquele animal se tiver qualquer intercorrência, né, que deixa de lado, quanto a pessoa que pega e cuida independente do que acontecer, é de acordo com o histórico da pessoa mesmo, a vivência que ela teve, como ela moldou essa personalidade, como é que a pessoa vê essa questão do cuidado com o outro, independente de ser humano ou pet, né, então O exemplo que ela isso é muito tem. individual, Uhum. né. É a história de vida da pessoa que realmente molda como que tipo de tutor que ela vai ser. E a gente nunca pensa dessa É. forma que a Roberta tá falando, né? Nunca, às vezes, Eu eu nunca me eu peguei pensando dessa A gente forma, julga mais, sim. nossa, Mas é irresponsável. o que é aquela questão, eu vou doar o que eu recebi, exatamente. entendeu? Se eu E estou tem doando pessoas que isso, não têm capacidade mesmo de doar. Doar algum cuidado, por exemplo, às vezes porque justamente não teve a experiência do cuidado, uhum, né, seja com ela ou seja com o outro, de ver aquilo na história de vida dela. Aí eu nunca vi meus pais cuidando de um animal, então para mim se o uhum. animal tá dando problema ele tem que né, ficar num lugar Ficar onde vão longe de cuidar mim dele. isso. É, realmente, É um a gente histórico, né. nunca, às vezes, pensa, né? A gente está até tanto no automático de estar com a cabeça voltada nisso, né? É. Que realmente, às vezes, a gente saindo um pouco da nossa zona ali, a gente vai Nossa entender bolinha, né? isso, E realmente. acaba que o cuidado, ele é uma habilidade desenvolvida, ele é inato, né, a pessoa nasce com essa habilidade, mas a forma como ele vai ser desenvolvido, né, a capacidade de empatia, né, é uma habilidade que depende muito de como, principalmente, a criança vai viver ali nos primeiros anos de vida. Então tem pessoas que realmente não desenvolveram, não vão desenvolver essa habilidade. Que legal isso aí, ó. Olha só uma coisa engraçada. É aquela questão, né? Vamos voltar num ponto. Eu acho que hoje mesmo eu escutei isso. Acho que sim. O animal chegou na casa, porém quem cuida do animal são os pais.
E aí fala, mas você não faz isso, fala pra criança, mas você não faz, você não limpa, você não dá comida. Mas o pai tá ensinando. O pai tá Exatamente. junto, pegando na mão, indo ali, É. né? Eu brinco que a gente tá ensinando a Yasmin, né? Aham. Mas eu tenho que tirar cocô. Tem. Você tem que tirar. Nossa, pai! Mas você tem. É uma obrigação, é um cuidado com Ela os vai aprender a cachorros, né? desenvolver E responsabilidade. isso mesmo. Então, quem ensina isso? Será que estão ensinando isso para as crianças? Para quando elas chegarem mais, tiverem numa fase mais adulta, no caso, ela vai conseguir ter esse cuidado com o animal? E é bem interessante porque ela vai começar a aprender a cuidar além dela, a Uhum. olhar o mundo além Exatamente. dela. Por exemplo, daqui a pouco a responsabilidade além do cocô vai ser a comida. Sim. E aí ela vai pensar, tá bom, não vou colocar comida hoje. O cachorro vai ficar com fome? Uhum. E aí ela vai começar a ter empatia com o mundo ao Exatamente. redor dela, Exatamente. além dela mesma. É. E Por começa a isso que, assim, enxergar. ter um pet em casa, para criança, é excelente, principalmente se forem Responsabilidade. crianças que têm têm uma estrutura familiar que vai favorecer para que ela desenvolva esse olhar, né? Então, assim, os pais têm que ter essa consciência de que não adianta só colocar o animalzinho ali dentro, né? Até porque nos primeiros dias vai ser interessante, nos primeiros dias, né? Depois que pega a rotina. Exatamente. Bonitinho, pequenininho, né? Depois passa a ser um ser que precisa de cuidado. Justamente. Realmente, assim, e eles precisam muito, né? Vacina. Aí como você já começa a lembrar, fazer a criança lembrar, ó, tem que lembrar do dia da vacina. Daqui quanto tempo que é a vacina do Totó, né? Os cuidados básicos, né? O banho, né? Muitos animais aí de pelo curto tomam banho em casa. Então aí o próprio, né? O filho poderia estar dando banho naquele animal, tendo aquele naquela ajuda mesmo, né? E às vezes não é ensinado. É muita coisa, né, que dá para fazer no dia a dia, mesmo com crianças pequenas. A Isadora, minha filha, tem 2 anos e meio, né? Ela sabe onde fica a sacolinha de pegar o cocô, e aí, assim, ela vai lá, me entrega a sacolinha, né? Quando ela vê, ela ainda não vai lá e pega, até porque ela não tem a destreza ainda de pegar. entrega a sacola. Mas me entrega a sacola, aí ela fala, mamãe, a Mola fez cocô. E aí, assim, igual quando era Nutella, ela ficava Nutella, tá dodói, mamãe, me dá o remédio da Nutella, né? Então, Ah, assim, tem bonitinho. esse olhar amplo, assim, né? Do que acontece na casa, mas isso depende de quem? Dos pais, né? E assim, como que vocês veem que hoje em dia a gente tá vendo esse papo de criança mesmo? Hoje em dia a gente tem uma geração que tá muito ligada em telas, né? E acho que o Dr. Celso, como pai, vai saber falar. Como que tá sendo dosar isso, as telas, e colocar os animais ali no meio, às vezes para tirar a Yasmin das telas, a sua filha, não sei se ela tem telas, acessa telas ainda. Como que vocês têm, se tem algum jeito de inserir esse animal para essa criança mexer menos nas telas? Tem, Paola, mas aí não depende do animal, depende da disponibilidade Não, dos com pais, certeza. né? Porque assim, não adianta, para tirar uma criança de tela, a disponibilidade tem que vir do adulto. Não tem outra forma, né? Se você não der para a criança, principalmente crianças pequenas, menores de 7 anos, se você não der para a criança uma função, ela vai procurar alguma função que interta ela durante algum tempo, mas com certeza o nível de estímulo causado pelas telas vai ser muito mais interessante do que qualquer coisa que ela for brincar. E aí a preferência vai ser por continuar ali, né. Então não tem como disputar, né, se realmente não tiver um ambiente propício para a criança, ela vai ficar vinculada só às telas. Não é fácil. Não é fácil, principalmente porque, assim, existe hoje uma realidade disso em todos os lugares, né, Claro, a gente fica, como se diz, né? Minha realidade hoje, eu e a Carla o dia inteiro dentro da clínica, e em certos momentos, a hora que você vê, a criança tá assim, tá ali na tela. A gente tenta colocar, sim, limites, né? A gente já conversou, graças a Deus, a Yasmin, ela adapta muito com essa questão, discute pouco, né? Então a gente sempre coloca limites para ela. E, claro, durante a noite a gente tenta o mínimo possível para não estimular ela. Ela já teve um momento com muita. Agora, a questão dos animais, por exemplo, Yasmin chegou em casa, a gente já tinha alguns animais, né? E os animais que a gente tinha, às vezes, eram animais de porte grande, eles eram muito agitados, e a Yasmin tinha medo deles, porque eles trombavam nela, derrubavam ela e tudo mais. Depois de um tempo, que já com a Yasmin um pouquinho mais, por exemplo, ela agora com seus 9 anos, né, a gente teve a perca dos 3 Goldens, né, então a gente não foi adquirindo novos animais. E agora, né, ultimamente a gente ganhou, né, a gente adotou uma Golden novamente, de seus 6 meses, que é a Mel.
E aí a Yasmin viu ela parece que ela teve um brilho na Mel, né? Onde que ela gosta da Mel, de cuidar da Mel, porque a Mel é pequenininha, a Mel brinca. Então hoje a Yasmin faz o quê? Ela, por exemplo, do nada, ela sai lá de dentro, fala, papai, coloca a cadeira lá de fora. Ela vai sentar lá de fora, com o celular, claro, né? Mas pelo menos ela senta com a Mel embaixo, passando a mão na Mel, e a Mel brincando com ela. Mas isso ela não fazia, entendeu? Então hoje ela tá tendo um contato maior, porque a Mel é filhotinha, também é uma Golden, mas eu acho legal porque ela tá tendo a fase de um filhote, e até assim, a criança gosta disso, é do filhote, mas ela pega um animal adulto, ela não vai entender muito daquilo. Mas é muito difícil. A questão da tela, igual a Roberta falou, depende muito dos pais. Eu converso muito com a Carla sobre isso, da gente ir diminuindo cada vez mais, né? E tentando, às vezes, colocar ela em coisas, por exemplo, a Carla, quando ela fica em casa, né? É raro isso acontecer, mas ela agora tá tirando dias para ficar em casa com a Yasmin, e aí ela faz o quê? Vamos fazer quebra-cabeça. Né? Então a Yasmin cobra muito isso dela. Então aí quando a Yasmin cobra isso, ela sai da tela. Porque aí a Carla dá o quê? Dá atenção para ela e é esse momento, no E nem caso. só nas brincadeiras, né? Se você inserir a criança na rotina do dia a dia, por exemplo, antes de ontem, eu fui no supermercado, aí eu levei a Isadora e ela foi me ajudar a fazer compra. Aí você tem que ter, lógico, que um tempo maior, né? Porque é uma criança pequena. Aí eu vou comprar fruta, ela vai me ajudar a pôr dentro da sacolinha. Então, assim, aí nós chegamos em casa, ela foi me ajudar a guardar. Então, assim, nesse dia, por exemplo, nós passamos o dia inteiro, ela sequer ligou a TV, sequer pediu desenho, porque ela não vê celular ainda, ela vê televisão. Foi algo que interessou. E aí a criança, ela tem aquele estímulo, assim. Então, não é questão só de você parar, brincar, pensar em atividades para inserir a criança, assim, né? Brincadeiras e atividades fora de casa mesmo, mas é para trazer mais a criança para a rotina, sabe? Isso ajuda muito e fortalece muito a questão, assim, de autonomia da criança mesmo. Legal. E, assim, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a saúde mental do profissional veterinário. Mas antes da gente continuar esse papo, eu quero agradecer rapidamente aos parceiros que ajudam o FaroCast a acontecer. A Faro Animal, a Fisiocare Pet, a Tododói Farmácia Veterinária, a Avance Soluções Empresariais e o Titiauau Pet Shop. Muito obrigada a todos vocês e por fazerem o nosso podcast acontecer. Agora, vamos olhar para o outro lado, né? Que é o médico veterinário, porque a gente fala muito do animal, né? Mas muito pouco sobre quem está ali cuidando dele. E hoje, acho que eu falei no podcast passado que a profissão que mais comete suicídios no mundo é a medicina veterinária. Por muitos fatores, mas principalmente o fator de pressão, que muitas vezes a gente sente, porque a gente é uma profissão que, muito diferente do médico, a gente lida com muitos animais, muitos tipos de animais. E hoje, essa semana, eu vivi uma experiência diferente lá dentro da Faro, que eu não tinha vivido ainda, que foi participar de eutanásias. Então, eu estava até comentando com a doutora Isabela. Falei, doutora Isabela, é engraçado, né? Porque a gente estuda 5 anos para salvar a vida e a gente chega aqui e tenta tirar a vida de um animal. Então, a gente tem que estar com uma cabeça muito preparada. Sim. E a gente lida com muito óbito. E o médico, ele lida com óbito também, mas ele tem toda uma equipe enorme para dar suporte para ele. O veterinário, muitas vezes, ele tá aí no plantão e ele tá sozinho. E aí, ele lida com aquele paciente que ele cuidou, zelou, vem a óbito e ele tem que ser forte. E se manter estável, né? E muitas vezes a gente vai guardando isso, guardando. E entre outros fatores que a gente vai guardando também, a saúde mental fica de lado, né? E aí, eu queria entender de você. Você vê realmente nos seus pacientes, né, os que trabalham com a área da saúde têm mais essa pressão emocional? Paula, acredito que tenha, mas também acredito que depende muito do caso, né? Assim, do nível de comprometimento do profissional, acho que não dá para generalizar, porque também acredito que tem gente que entra para o plantão e sai como se não tivesse lidado com nenhum óbito, né? Com nenhum. Acredito que seja pelo nível de envolvimento do profissional, né? Que isso conta muito, até mesmo para elevar ou não o estresse daquela pessoa, né? Mas no caso, por exemplo, do médico veterinário,
Hoje eu acredito que seja uma realidade muito diferente que está vivendo, né? E está muito atrelada a isso que a gente está falando. Hoje as famílias, elas colocam o pet num patamar de membro da família. Então o médico veterinário, ele está lidando com o luto ou com algumas famílias, né, que estão passando pelo processo de luto ou algum problema com o pet, num nível de cobrança muito maior, né? Então, assim, acredito que a sobrecarga para lidar com as questões médicas ali daquele pet, além disso, lidar com as questões emocionais daquela família, é que muitas vezes acabam trazendo um nível de estresse muito elevado, né? Porque você tem que lidar, né? Igual liga várias vezes e arruma, né, problema lá na clínica, porque acha que a conduta não tá certa. E aí quer cobrar um nível de exigência que às vezes não é compatível com o animal, né? Então, assim, acredito que, assim, ter que lidar com a expectativa do outro, de alguma forma, já gera um nível de estresse maior e, consequentemente, um adoecimento mental, né? Isso, doutor Celso, você vai saber falar melhor. A gente teve essa semana retrasada, faleceu uma cachorrinha que tava com hepatopatia e as tutoras iam. Só sabe da paciente que eu tô falando, as tutoras iam assim, ai, com uma expectativa, não, amanhã a gente pode vir buscar ela. E a gente falando assim, o caso é grave. Principalmente o doutor Celso, assim, o caso da pequena é grave. Não é simples. E não queria internar a cachorrinha, não entendia a gravidade da situação. E a gente tentando explicar aquilo ali. E eu já tava ficando agoniada, gente. Meu Deus. Um nível de Não tá ansiedade alto, né? simples. É um nível de ansiedade alto, um amor muito grande. Que elas não querem enxergar o nível da gravidade que tá. E aí, isso deixa a gente angustiado, né? Muitas das vezes, isso eu acho que acontece da mesma forma na medicina humana. O amor é tanto, o apego é tanto, que às vezes para entender a realidade demora, né? Mas entender a realidade, eu falo aquela fase realmente do desapego, né? Igual esse caso que você falou, tem vários casos, né, que a gente passa e que a gente vê isso. Por isso que às vezes cabe muito algo que a Roberta até trouxe aqui, o médico veterinário sentar, conversar, e diferente da medicina humana, muitas das vezes, quem conversa muito com o paciente é um psicólogo, né? Quem conversa muito com a família, né? sim, são psicólogos. Isso hoje na medicina veterinária tem que melhorar muito, mas muito, muito para a gente chegar próximo. Mas eu sempre falo que eu me espelho muito na medicina humana, para a gente dar condições para isso, porque hoje o que é o mais complicado para nós profissionais? Nós temos uma alta responsabilidade, que é uma responsabilidade muito visível que a gente tem com o paciente, e nessa responsabilidade, eu costumo dizer o seguinte, o médico veterinário, ele tem que ter condições de fazer o melhor para aquele animal. Quando a gente fala que tem que ter essa condição de fazer o melhor para o animal, ele necessita de quê? Ele necessita de ter autorizações de exames, ele tem autorizações de condutas específicas. Quando isso flui, na grande maioria das vezes, tem um final que às vezes costuma dizer assim, que é positivo. Né? Por quê? Porque deixou aquele profissional trabalhar e confiou no trabalho dele, entendeu? Agora, muitas das vezes, falta isso. Muitas das vezes, quando a gente vê, e eu entendo totalmente a parte também do tutor, porque muitas das vezes hoje, para você ter um animal não é para qualquer um. Infelizmente, hoje, para você ter um pet e dar o cuidado que ele necessita, não é fácil. A gente entende isso, porque hoje a gente está trazendo uma medicina veterinária diferente, com cuidados, preventiva. E aí o que acontece muitas das vezes? Às vezes chega na parte financeira, onde que muitas das vezes esbarra e paralisa nosso trabalho. E aí o médico veterinário fica, que eu falo muito, com a mão amarrada. E aí o que acontece? A gente não consegue ter uma evolução correta desse caso. E aí onde que vem o quê? Pressão. Por quê? Já escutei várias vezes. Às vezes o tutor joga a responsabilidade nas costas do médico veterinário para ele resolver aquele problema. E ele tem que resolver de uma forma ou de outra, e aí às vezes o que a gente enxerga é que o tutor tira essa responsabilidade dele e fala assim, agora você resolve isso. Mas como que eu vou resolver? E aí vem uma pressão, vem a falta de valorização
em alguns casos. Eu acho que tem essa responsabilidade porque a gente está lidando com vida. Então, tudo isso soma no final, entendeu? Então, eu acho que o que mais às vezes soma é o médico veterinário querer fazer, porém ele não consegue, claro, igual a Roberta trouxe. Cada caso é um caso, tem profissionais e profissionais. Então, a gente quer fazer, a gente necessita fazer, só que para fazer tem custos e às vezes a gente não consegue. Isso frustra muito o profissional que às vezes não consegue por ele não conseguir ir mais, E né? às vezes também uma preocupação de atender a expectativa também daquela Claro, família, né, claro, seu. claro. E é uma coisa que eu percebia muito em você, né? Assim, todas as vezes que eu precisei muito, né, da Faro, dos seus, e eu percebia que muitas vezes você ficava até com receio, né, de me dar a notícia que ele precisava me dar, com medo de frustrar a nossa expectativa, que não dependia de você, Sim. né? Porque é a condição de saúde do animal. A gente tenta, nesse primeiro momento, é igual quando eu falo, a gente tem que acalentar a família. A gente tem que entender, se colocar no lugar deles e pensar assim, como que eu vou dar essa notícia? Eu tenho que dar essa notícia de uma forma que eles, né, claro, não tem como não sentir, mas a gente precisa também entender o lado. Não é chegar e falar assim, não, não, pronto, é isso, pronto. Não, não é dessa forma. E eu acho que a coisa mais difícil é a gente dar uma notícia de um óbito, né, para um proprietário, e às vezes, claro, tem certos momentos que o proprietário, é igual aconteceu, não vai entender aquela primeira notícia, mas aí depois a gente chama, a gente explica, a gente conversa, a gente fala. Hoje lá na clínica tem um padrão que a gente conversa muito com o proprietário, a gente explica muito. Eu falo muito para os meninos hoje que estão mais à frente do atendimento, que precisa munir de informações o proprietário, ele não pode ficar com dúvida. Informações transparentes. Muita gente fala assim, não esconde de mim nada, eu preciso saber. Falei, calma, isso aqui você vai ter transparência. E se tiver ao meu alcance, e se tiver algo para dizer, a gente precisa te passar. Você não pode sair daqui com dúvida. Então, eu acho que a gente precisa, em todo quadro, quando é um quadro grave, a gente precisa conversar bastante. Porque nessas conversas, até o próprio proprietário, ele entende tudo, todo o contexto que está acontecendo, e é muitas das formas. Às vezes tem proprietários que são mais resistentes de entender. Porém, eles estão entendendo a gravidade do caso, sim, entendeu? E a gente também tem que se adaptar a isso. Por quê? Porque eles estão sentindo, eles estão tendo um sentimento diferente. Às vezes, a forma deles demonstrar é de ser mais resistente. E isso também o médico veterinário tem que entender, né? Por exemplo, tem um paciente que eu, conversando com o proprietário, é um paciente que já está passando por uns problemas, ele está internado, está passando por uns problemas, a gente acompanha esse paciente aí, acho que quase um ano, e esse paciente fez um procedimento cirúrgico na cidade, o procedimento não foi um procedimento muito bem feito, saíram de Tumbiara, foi para Uberlândia, fizeram mais 3 procedimentos cirúrgicos lá, esse animal, como se diz, passou muito ruim, e esse animal agora recente veio, voltou, ruim, mas passou por outros profissionais também. E aí a questão, o proprietário já estava daquele jeito, né? Com tanta resistência psicológica mesmo, ele já estava cansado de tudo aquilo que aquele animal vem passando, financeiramente, porque vai tendo gastos, e chegou para a gente. Mas chegou para a gente na fase que a gente precisava dar muito suporte. O animal veio com vários problemas, né? E aí o que que acontece? Ele com muito questionamento. A hora que eu vi, e conversa de WhatsApp é coisa ruim, eu virei e falei assim, marca um horário, vamos conversar? Eu gosto muito de ter essa conversa pessoalmente. E sentei com ele, falei assim, olha, eu te entendo. Então, eu entendo totalmente todos os seus questionamentos, eu entendo totalmente tudo que você está passando, entendo tudo, porque o que você está passando não é de hoje. E isso vem acumulando, isso aí, todo o sofrimento que você está vendo do seu animal, Né? esse desgaste. E isso aí foi acontecendo, a gente teve uma conversa muito tranquila, porque ele entendeu, né, o problema, a gente mostrou a empatia totalmente, realmente a gente tem que ter isso com o nosso cliente, né? Hoje o animal está lá, vai fazer uma transfusão de sangue agora há pouco, foi buscar sangue para ele já,
Então é algo que a gente precisa colocar no lugar, sim, do proprietário. Porém, é aquela luta e aquela briga que nós ainda estamos. Nós brigamos por valorização, e a valorização profissional não é financeira. A financeira eu falo que ela vem, mas é a valorização de realmente confiar e de falar assim, não, realmente você está dando o meu melhor para o animal. Porque tem casos que a gente dá nosso melhor e no final da situação o proprietário ainda questiona tanto a nossa conduta. Mas é esses Mas pontos. eu acredito também, Celso, que é importante o profissional também entender que nem todas as famílias, por mais que seja transparente, por mais que explique o que está sendo feito, os procedimentos, as famílias vão entender. E as pessoas precisam buscar um autoconhecimento, né? Fazer terapia para conseguir lidar com essas situações, onde realmente vai ser difícil lidar com as famílias e vai ser, o trabalho vai ser questionado e entender que a gente não agrada a todo mundo, né? Isso é humano, né? Em alguns momentos vai chegar alguém que vai se desagradar com a sua conduta e você tem que conseguir lidar com isso. E Clara, hoje na nossa profissão, Paola, você está aí formando, você vai estar no dia a dia da veterinária, buscar saídas também para descarregar isso, É, entendeu? exatamente. Porque você vê meu dia a dia, hoje meu dia a dia eu acho que ele está mais brando pela forma que hoje eu tô, mas eu já passei muitos momentos de explodir realmente, de não ter uma forma de descarregar aquilo que eu precisava com ajudas profissionais, com exercícios físicos, com qualquer forma que me deixasse eu descarregar aquele estresse da nossa rotina que existe, né? Que você vê, igual a gente conversando aquele dia. O médico veterinário tem hora de entrar, ele não tem hora de sair. Então, aquilo ali é um hospital, né? Então, essa é a nossa rotina e a gente precisa muito de uma ajudas, né, profissionais, para quê? Para a gente conseguir não bater pino. Realmente essa é a realidade, porque realmente nossa profissão, ela necessita de muita o quê? Inteligência emocional. É. Muita, muito, muito. Justamente, e eu acho que assim, o mais frustrante de tudo, depois além do óbito, além do tutor não autorizar exame, o mais frustrante é você fazer todos os exames possíveis e não conseguir ajudar aquele animal. Sim, acontece. É o mais frustrante, assim, pra gente, porque às vezes você fica pensando, gente, mas eu já fiz todos os métodos possíveis, já fiz todos os exames possíveis, às vezes aquele tutor também tá com uma expectativa enorme, porque é exame atrás de exame atrás de exame, e ele tá achando que todo vai ali melhorar. ajudando a gente a fazer aquilo ali. Exatamente. E não volta. É desenvolver uma capacidade de lidar com a frustração do outro, sobre o seu trabalho, né? Você entender que por mais que você faça o melhor para aquele animal, muitas vezes você não vai alcançar o objetivo desejado e que é isso que é a sua profissão, né? E aí eu acredito que isso também seja muito da prática, né, Celso? Assim, uma vez que acontece, aí nas próximas vai acabar sendo mais fácil, né? Mas quando tiver muito difícil, entender que a gente tem que ter humildade e procurar ajuda profissional. Porque só procura ajuda profissional quem tem humildade, né? E muitas vezes não acontece, principalmente com profissionais da saúde, né? Assim, que acha que tem que dar conta de tudo e que a rotina, às vezes, é mais importante do que o olhar para dentro, Hoje disso, né? o olhar para dentro, isso mesmo. Não é fácil não, mas É, é aquela questão, nossa rotina é ajudar a pessoa e a gente tem que ser ajudado, né? com certeza. Como você acha que um profissional pode se blindar emocionalmente sem perder também a sensibilidade? Porque eu já vi muito veterinário que ele se blinda, né? Mas aí ele começa a ser carrasco. Às vezes perde a sensibilidade de ver que tá lidando com uma vida, tá Com lidando com uma sofrimento, né? família, com um sofrimento. Ele vira grosso, vira Frio, ele carrasco, fica fica frio. frio, perde a humanidade dele, né? Paula, não tem outro caminho que não seja o autoconhecimento. A partir do momento que a pessoa se conhece, que ela entende que ela tem que ter uma postura ética, né? Seja qualquer profissão, mas ela tem que ter uma postura ética, ela tem que estudar, né? Passar o resto da vida estudando, principalmente nas áreas que envolvem o contato, né, com outros seres, seja ser humano, outro tipo de animais, né? E a pessoa ter as válvulas de escape. Não estou bem, então eu tenho que ter os profissionais que me ajudam, eu tenho que ter uma estrutura
familiar, uma rotina que me promova saúde mental, né? Uhum. E existe diferença entre empatia e sobrecarga emocional? Diferença total, né? Porque assim, o fato de você ter empatia significa que você tem um olhar para o outro, né? Mas a sobrecarga disso depende muito da forma como você lida com você mesmo, né? O fato de eu me importar com você não significa que os seus problemas têm que me afetar a ponto de me sobrecarregar, entendeu? Então é o limite, né, entre um e outro. Eu desenvolvo cuidado com o outro, mas eu também desenvolvo cuidado comigo. Isso é uma coisa que eu tenho aprendido no dia a dia da clínica T. Uhum. Esses dias, né, dessa paciente que a gente mencionou, é uma paciente que eu tava ali cuidando um pouquinho mais dela próximo, né? Nos horários de almoço ali, quando eu ficava junto à veterinária na internação, eu ficava ali mais próximo dessa cachorrinha, dando mais atenção pra ela. E aí teve uma hora que a tutora chegou, assim que a tutora chegou, começou a chorar. E eu comecei a chorar junto com a tutora. Eu saí da sala porque eu tava chorando junto com a tutora. Então eu deixei tudo isso, eu tava me apegando ao animal, à dor do animal, né? Eu via a dor da família, a dor daquele pet e acabei trazendo pra mim. E aí foi uma coisa que até a Isabela falou: você não pode deixar isso te afetar. Porque se você deixar isso te afetar, você não vai conseguir atender. Porque você vai atender muito tutor que vai chegar chorando, animal com dor, animal que tá precisando de ajuda. Mas você tem que ter a empatia, foi o que ela falou, você tem que ter empatia, mas você não pode deixar aquilo ali te afetar. Mas eu acredito que isso é prática, né? No Com tempo, decorrer do né? tempo, e aí com mais casos, né, que você for acompanhando, acaba que fica mais comum, né? E a partir disso, acho que esse nível de emoção que te traz vai diminuindo. Todo momento que o médico veterinário ele passa a deixar a emoção controlar, ele larga de ser racional. Muitas das vezes. Entendeu? Então, assim, é algo muito delicado na situação. É igual você tratar um animal seu. Você não pode tratar um Não animal pode. seu. Porque se você for tratar, você vai ser emoção. Você vai ter muita emoção naquilo, você vai esquecer da parte racional e você não vai dar conta de tratar o seu animal. Então, é a mesma coisa que você tem que ter. Seu paciente vai ser da mesma forma. Você tem que ser racional naquele momento. Para quê? Para você conseguir ter as melhores condutas daquele animal e tirar ele daquele quadro. Exatamente, você falou uma coisa muito certa, né? A gente não pode tratar o nosso pet. Sim, sim. Não, eu não teria maternidade, que igual o meu noivo, eu tô pra marcar a castração da minha cachorra. Aí meu noivo chegou assim, você vai estar na sala de cirurgia com ela, né? Eu falei assim, que serventia eu vou ter? Se essa, ansiosa. justamente, se essa cachorra tiver acontecer alguma coisa na cirurgia, eu vou ficar desesperada, vou deixar o cirurgião, Sim. provavelmente vai ser o Dr. Celso, nervoso, vou deixar o anestesista nervoso, vou atrapalhar, que eles não vão conseguir fazer o trabalho dele direito, que vai ser salvar ela. A gente tem que saber qual é o nosso local. É um papel, isso né? mesmo. Por mais que eu Ali tenha você é mãe conhecimento. de pet. Aham, mãe de Isso. pet, Isso mesmo. justamente. Eu levei, eu sou mãe de pet. E não posso deixar eu confundir, porque muitas vezes e vejo que outras pessoas se apegam. Aí até assim, você falou da questão da empatia, eu acredito que tenha casos e casos também, né? Por exemplo, lá na internação de vocês, né? Quantas vezes eu recebi vídeo da Nutella com vocês e assim, vocês deitados com ela, abraçando, né? Vocês falando com ela. Em cima. Então, assim, esse cuidado, que é empatia também, ele não deve ser perdido, né? Eu acredito que a empatia, ela precisa acontecer naquela relação, mas é lógico que, assim, dentro de um nível que não te deixe fora do seu racional. Isso mesmo. Acho que a gente já deu 1 hora, né? Sim, vamos encerrar já. Vamos encerrando, então. O papo passa, né? E deixa eu ver aqui. Se vocês dois pudessem deixar uma mensagem para quem cuida de vidas todos os dias e também para o veterinário e para aquele tutor que está ali com o seu pet, qual seria a mensagem que vocês deixariam? Papai? Procura o psicólogo. Procura o psicólogo. Antes de cuidar de qualquer pessoa, de Cuida de qualquer você. ser, cuida de você, Isso. sem dúvida. Né? Não, É bem. impossível a gente olhar para o outro sem cuidar do que é mais importante, que é nós mesmos, né?
Ó, a Roberta era minha psicóloga, viu? Aí, Eu já fui da depois, família não, toda, aí na depois que a verdade. Roberta parou, falou assim, vocês tudo podem ir embora, que ela não pode atender, eu não achei psicólogo, mas pra mim eu não ligo. Olha, desculpa, tá Né? vendo? Mas é sério, a Roberta, como se diz, eu tenho muito a agradecer ela por tudo aí da nossa família, né? Ela brincando aqui, realmente ela foi psicóloga da família todinha. Hoje ela não é mais, tá? Então Não hoje, sou mais. hoje ela é a nossa amiga pessoal. É, Então, é igual a gente fala, procure, a ajuda vale muito a com pena, certeza. né? Então, assim, hoje eu tenho prova disso muito, a Carla, com muitos anos nós dois juntos, ela teve muita resistência, É. tinha uma resistência tremenda, passou pela Roberta, depois a Roberta teve uma indicação de uma psicóloga para ela, hoje pergunta ela se ela fica sem Ela a é outra terapia, pessoa, né? fica Por sem conta a da terapia dela, né? Então, realmente, nossa vida hoje, falando de profissionais da medicina veterinária, profissional da área de saúde, tem que ter sim uma válvula de escape, É. tem que ter uma ajuda, tem que ter profissionais. Nós estamos ajudando ele. E quem vai ajudar a E gente? vocês, né, enquanto equipe, ter esse olhar dentro ali da equipe de vocês e chegar e falar, olha, eu tô vendo que você não tá bem, vai procurar uma Isso ajuda, mesmo. porque às vezes a pessoa ela não consegue enxergar, né? Ela só vive o problema e ela não tem uma visão do todo. Uhum. E aí um precisa também olhar pelo outro, Isso né? mesmo. Ajuda, a gente às vezes enxerga isso e fala, ó, tá na hora. É. Tá na hora de procurar uma ajuda aí, porque você não tá sendo a mesma coisa, né? Como você não tá na mesma Você não tá evolução. conseguindo fazer, né, o trabalho da Isso melhor mesmo. forma, né? Então, procura o psicólogo, gente. É. Roberto, muito obrigada Obrigada a pela sua você. presença aqui. Você aceitar nosso convite foi uma honra. Obrigada, Doutor gente, eu Celso, agradeço mais muito. um. E é isso aí, gente. Obrigado, Paola. Mais um episódio muito legal, muito, como se diz, esclarecedor aí. Uhum. Roberta, muito obrigado Obrigada a mais uma você, vez Celso, aí obrigada. por ter vindo aqui conversar com a gente, por sempre ter confiado aí na nossa equipe. Vocês, Sempre. como os cuidadores das minhas filhas, né? Isso Minhas mesmo. filhas pet, Então, sempre a confio gente, de olhos a fechados, gente sempre falei agradece isso. sempre a confiança de você e do Diego aí. Valeu Obrigada a demais e vocês. é isso aí, pessoal. Que, como se diz, assista esse episódio aí e vamos curtir que ficou legal pra caramba. Vai. Isso. E você, já se inscreveu no nosso canal? Tá pronto para receber todos os episódios? Clica no sininho também, que assim você consegue ser notificado quando o próximo episódio estrear. E antes da gente finalizar esse episódio, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores que fazem o FaroCast acontecer e ser possível, né? Pra gente conseguir levar informação para todo mundo, informação de qualidade, com gente que sabe o que tá falando, com gente que vive na rotina tudo que a gente tá comentando aqui. Então, muito obrigada, Faro Animal, a Fisiocare Pet, a Toda Dói Farmácia Veterinária, a Avance Soluções Empresariais e ao Pet Shop Tio Au. Muito obrigado por você que está assistindo aqui o nosso episódio, acreditar na gente e aos nossos patrocinadores também acreditarem em nós. Um beijo e até o próximo episódio.